É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez em Goiânia. Tinha algum tempo que eu não vim aqui, já vim muitas vezes, e eu era bastante amigo do União, quando ele era prefeito. Eu tive algumas vezes aqui. Eu preparei uma exposição para vocês e vou mudar um pouco em função das exposições que nós já tivemos aqui, todas excelentes, principalmente a do Carlos, meu colega, e a do Paulo, que também me encantou a fala dele sobre o ser humano, né? Bem, eu queria só me apresentar. Eu tenho 66 anos, sou engenheiro de produção e trabalhei minha vida toda no BNDES. Sou um profissional da área de desenvolvimento, mas a minha visão de desenvolvimento mudou muito depois de que, em 1996, eu fui eleito prefeito de Vitória. E fui eleito em 96, depois fui reeleito, né, em 2000, e fiquei na prefeitura até 2004. Então já tem 20 anos que eu saí da prefeitura de Vitória. E, bom, Vitória não é um pouquinho mais velha do que Palmas. Vitória tem 471 anos. É a terceira capital mais antiga do Brasil, depois de Salvador e não aparenta ser tão velha, né? de Recife, né? Vitória é mais antiga do que Rio de Janeiro, mais antiga que São Paulo. Os jesuítas começaram, por causa foi o primeiro colégio lá, da exportação, né? É onde está o túmulo do era beato, agora é santo, né? Do Padre Anchieta. É o que também nos une, viu, Paulo? A São Paulo, a história do Padre Anchieta. E eu fui prefeito 8 anos e já fazem 20 anos que eu deixei de ser prefeito. Mas isso marcou profundamente a minha maneira de ver a vida, as pessoas e o desenvolvimento, que afinal era a minha profissão, né? Eu me aposentei do BNDES em 2016 e resolvi voltar a estudar e fiz mestrado em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento sustentável. Eu fiz mestrado em economia há 30 anos atrás e agora fiz mestrado em desenvolvimento sustentável. E a minha dissertação foi sobre governança. É uma palavra muito importante sobre cidades. Eu vou começar falando sobre governança, e eu não fiz nenhum slide sobre isso, porque eu pensei em falar sobre governança depois de ouvir o Carlos e de ouvir o Paulo, principalmente, né? O poder não é mais como era. O poder mudou muito. E o poder está mudando a cada dia. E ele está mudando das estruturas de poder nacionais para as estruturas locais. E ele também está mudando de estruturas centralizadas para redes de articulação pública, privada. Então, eu gosto muito de uma frase de um ex-prefeito também americano, chamado Chris Cabaldon. Ele diz o seguinte: nós precisamos de mudar o modelo de governança do poder local, principalmente agora, na era da comunicação instantânea e do populismo. É preciso que todo mundo participe das redes de governança. É preciso construir um ecossistema de governança no lugar do egossistema político existente. Essa é a frase que eu coloquei como na abertura da minha dissertação de mestrado. Então, eu acho que gestão, a construção, fazer uma gestão transformadora é liderar uma rede
de governança na cidade. A rede de governança faz do papel, adorei a fala do Carlos em todos os sentidos, quando ele fala de paixão, porque o papel, hoje em dia está muito na moda dizer, não, fulano é gestor. Tem até alguns políticos que se orgulham de dizer que não são políticos, que são gestores. Eles deviam ir trabalhar na Faria Lima como gestores de fundo de investimento e não virem governar o que quer que seja. Porque governar é liderança, não é mandar nos outros, não é gastar o dinheiro do orçamento, nomear os amigos e demitir os inimigos. Não é. Governar é liderar na mesma direção, é fazer com que a rede de governança possa trabalhar na direção da transformação que se quer. Então, a gente estou em Goiânia dessa vez, há menos de 24 horas, mas já percebi a angústia com o seu próprio sucesso. Porque só tem engarrafamento em lugar que faz sucesso, em lugar que cresce. Só tem implicância com adensamento em lugar que faz sucesso. Lugar que está decadente, que está indo todo mundo embora, não tem problema de trânsito, não tem problema de adensamento, não tem problema de favela, não tem problema de violência. Então, os lugares se dividem entre os que crescem e têm esses problemas e os que se sentem abandonados e que têm inveja dos que têm problemas. Então, nós temos duas opções para as nossas cidades. E depende muito. Eu já vi cidade que já esteve numa mesma geração nas duas situações. Sofrendo com um crescimento desordenado e angustiada por não conseguir crescer. Né? Então, eu venho falar para vocês, eu preparei uma exposição, não sei se eu vou conseguir fazer como eu preparei exatamente, mas eu tenho algumas coisas para falar para vocês que estão preocupados em desenhar um futuro melhor para Goiânia. E eu venho de uma experiência muito exitosa lá em Vitória. Há 30 anos atrás, em 1992, uma nova geração chegou na política no Espírito Santo. Fazia parte o governador Renato Casagrande, que está lá hoje ainda, o ex-governador, que foi prefeito, meu antecessor, Paulo Artung, que tem aparecido bastante aí na mídia nacional, ele agora está no setor privado. E há 30 anos atrás, nós fizemos em Vitória um projeto, Marcos, chamado Projeto Vitória do Futuro. Foi um plano estratégico da cidade. E esse projeto 10 anos depois, foi revisto, e a gente pode hoje, 30 anos depois, observar transformações muito importantes na cidade. Mas eu gosto sempre de começar a falar dizendo que a cidade é a maior invenção da humanidade. A cidade foi inventada... Será que eu vou conseguir mexer isso aqui? 7.000 anos antes de Cristo. Apareceu a primeira cidade, quando os homens saíram da caverna, que o doutor Paulo nos mostrou ali, e chegaram à conclusão que deviam morar perto e deviam plantar. E vocês vejam o que aconteceu depois. Entre 50.000 e 7.000 anos antes de Cristo, o homem que morava nas cavernas e era caçador-coletor já conhecia o barco, a mineração, arco e flecha, agulha e costura e cerâmica. E depois que inventou a cidade, inventou a agricultura, corda, metalurgia, cesto, domesticação de animais, irrigação. E nos anos seguintes, o alfabeto, velas, arqueduto, moeda, régua, papel, tear, arado, sabão, pão, a roda. Tudo isso veio depois das cidades. Uma primeira coisa que a gente precisa tirar, não existe esse negócio de que o mundo rural e o mundo urbano. Não existe mais isso. Ontem eu estava numa reunião em Aracruz sobre o desenvolvimento da região.
um representante do mundo rural pediu a palavra e reclamou que na região dele a internet estava muito ruim e ele não podia comercializar o café dele, porque a internet estava muito ruim. Esse homem mora na roça, mas ele não quer morar no século XVII. Ele quer morar no século XXI e ele precisa da internet para vender o café dele, para saber quanto é que custa. Então, todos moramos em cidades, né? E mesmo as inovações que aconteceram no mundo rural, na agropecuária, elas aconteceram porque as pessoas moravam juntas, e lá juntas inventaram coisas. Eu vinha conversando sobre isso ali com o Paulo. Olha só, essa era a lâmina que eu te mostrei. Isso veio de um livro de um urbanista norte-americano que defende muito e mostra as vantagens do adensamento. Ó, a cidade A tem metade do adensamento da cidade B. A cidade B tem 2 vezes mais em pessoas empregadas por milha quadrada. A cidade B tem 20% mais patentes per capita do que a cidade A. Então, o adensamento, as cidades, elas aceleram o processo de inovação. Vocês acham que a roda teve um impacto maior ou menor do que a inteligência artificial ao seu tempo? Né? Vocês imaginam, a gente está aí hoje, todo mundo tão preocupado com a inteligência artificial, que vai mudar o mundo, que o homem vai deixar. Imagina quando a roda apareceu, né? E eu não estou preocupado. Aliás, eu adoro o Harari, mas eu acho que ele está muito pessimista para o meu gosto. Está aqui um outro dado desse livro americano que mostra os pontos verdes sobre renda, sobre riqueza. Né? A riqueza, onde que ela é produzida, né? São nas regiões urbanas. As regiões mais urbanas produzem a maioria da riqueza. Aqui eu queria falar para vocês que o adensamento, isso às vezes para desespero dos planejadores urbanos, ele acontecerá como um movimento natural das pessoas. A gente não desenha uma cidade ideal e convida as pessoas para irem morar lá. Elas vão morar buscando o que aquela cidade tem para oferecer, né? Melhores empregos, melhores oportunidades, né? Bom, essas ideias dessa lâmina, Marcos, eu aconselho demais a você, num próximo evento, sortear o livro de uma norte-americana chamada Jane Jacobs. Os arquitetos aqui presentes sabem quem foi. Ela escreveu um livro em 1961 chamado A Morte e a Vida das Cidades. Ela teve uma influência enorme no pensamento do urbanismo nos últimos anos, e ela não era urbanista, ela era jornalista. E ela justamente enfrentou o paradigma do modernismo, que tinha Le Corbusier como o cara mais... Né, que teve aqui do lado. Brasília é um dos exemplos do planejamento urbano da era moderna, né? Especialização, grandes espaços. E ela inventou essa coisa de work, live and play in a walking distance. Morar, trabalhar e se divertir numa distância que eu possa ir a pé, que eu possa ir de bicicleta, que eu possa ir empurrando o carrinho de mão. Então, quando eu vejo uma cidade sofrendo com seus problemas de mobilidade, eu fico pensando, será que nós estamos fazendo os nossos bairros de forma adequada? Né? Porque, tudo bem, Londres é uma megalópole, mas se você mora num bairro de Londres, você faz tudo no bairro na walking distance. Você não precisa de se deslocar tanto tempo. Um dos maiores indicadores
de qualidade da cidade é justamente o tempo que você precisa se deslocar para trabalhar, para se divertir. E outra, se você conhece o dono da padaria, que é aquilo que o Paulo falou aqui sobre felicidade. Não é? Quer dizer, a gente confiar no dono da padaria, ser amigo das pessoas que você vê todo dia. Então, isso gera nas pessoas uma sensação de felicidade muito grande, de pertencimento. Porque ela não está morando no... Quer dizer, eu moro lá em Vitória. Vitória tem... não é tão grande, tem 400 mil habitantes, mas eu moro num bairro chamado Fradinhos, que tem, sei lá, 1.000 habitantes. Eu conheço todo mundo. Fulano mora do lado do Beltrano, o dono do supermercado. Eu compro do supermercado do bairro na caderneta. Eu pago no final do mês. Agora, eu pego o avião e estou em 40 minutos do Rio de Janeiro. Eu tenho internet. Então, eu tenho todas as facilidades de morar numa metrópole, que a Grande Vitória tem 1,5 milhão de habitantes. É uma metrópole, inclusive agora oficialmente, mas eu moro numa cidade do interior, pequena, né? Com todas as vantagens para ter qualidade de vida. Eu vi a fala da nossa vereadora sobre o PDU, então de parabéns. Isso tem que fazer todo ano, isso é igual cortar unha. PDU, já fiz o PDU. Não, quando você terminar de rever, tem que começar a rever de novo, porque é todo dia. E hoje em dia, eu tenho feito muita consultoria de PDU em cidade. Eu pergunto logo assim, vem cá, o seu plano diretor, ele planeja bem o passado ou ele se preocupa com o futuro? Os nossos planos diretores, infelizmente, a maioria deles é Ctrl+C, Ctrl+V e se contentam em planejar o passado, em colocar obstáculos para os empreendedores e ter alguns mitos, que adensamento é uma coisa muito ruim, que tem que ter vaga de garagem para tudo, mas a gente não está querendo diminuir os carros, não estão querendo privilegiar o transporte coletivo. Como é que eu fico exigindo vaga de garagem em tudo quanto é lugar? E os usos, o mapa de usos, só agora, recentemente, na última revisão em Vitória, que um professor da universidade que resolve abrir uma empresa para ser consultor no bairro, ele pode registrar a empresa de consultoria na casa dele. Porque antes não podia, porque tinha lá que aquele lugar era um bairro residencial e não podia, a não ser na favela. Na favela pode tudo. Na favela pode tudo. Então, nós precisamos de rever todo dia os PDUs e fazer PDU por bairro. Por bairro, pegar e pensar cada bairro. Cada bairro é uma cidade diferente da outra. Né? E se eu quero que as pessoas precisem menos de usar carro e menos de usar ônibus, se deslocar muito, eu preciso de desenvolver. O bairro pobre de Vitória, o maior bairro pobre de Vitória, se chama São Pedro. Todo ser humano, tem 50 mil pessoas. Onde ele tem mais conforto. Hoje ele está bem urbanizado, tem escola, tem unidade de saúde, tem drenagem, tem tudo. Mas são pessoas de baixa renda, mais da metade deles eu não gosto se de setor deslocam oeste, eu não sei como é que eu vou ser recebido. para o outro lado da cidade, que fica na costa oeste da ilha de É da Vitória. maioria, não da minoria. Então, qual é a coisa mais importante para a Vitória hoje? É ter empregos e atividade econômica na costa oeste de Vitória. Ora, a costa oeste de Vitória é linda, tem uma orla espetacular, melhor pôr do sol. Ao contrário, recebe, né? E tal. Então, tem que desenvolver os vazios urbanos, tem que levar um shopping center para lá, tem que fazer mais habitações, tem que levar a classe média para ir morar em São Pedro. Então, isso é uma discussão que não é o prefeito que vai fazer isso por decreto. Ele tem que sentar com o mercado imobiliário, com os empreendedores, com os investidores e com a comunidade para conversar sobre essa ideia. Essa ideia, pode ser que venha a ser prefeito de novo. Se eu for prefeito de novo, eu não vou poder chegar lá, Carlos,
impor isso, fazer um decreto e fazer um shopping em São Pedro. Eles vão me internar no hospício, não tem mais hospício, mas vão arranjar um hospício para me internar lá. É preciso discutir isso. E aí eu volto para o tema da governança. Ninguém vai conseguir. As coisas que a gente precisa para transformar a cidade não estão na mesa do prefeito. Todas elas. Algumas estão. Acho que o alerta que o Carlos fez aqui sobre escolher bem é muito importante. Escolher gente preparada e apaixonada pelo que faz. Faço minhas as palavras dele também. Mas os recursos de poder não estão na mesa do prefeito, todos. Estão na Câmara de Vereadores, estão no Tribunal de Justiça, estão no Tribunal de Contas, está na opinião pública. Hoje em dia, não tem mais negócio de formador de opinião, todo mundo é formador de opinião. Quem tem uma conta do Instagram e do Twitter é formador de opinião. Então, nós temos que estar, é muito mais desafiador construir consensos em torno de ideias força. Mas isso é isso que faz um projeto de transformação sair do papel e virar realidade. É quando ele deixa de ser o meu projeto, o seu projeto, e passa a ser o projeto da cidade. Quando a cidade é um sujeito coletivo. Estou falando aqui sobre a simplificação radical dos controles urbanísticos, né? Organizar o crescimento sem matá-lo ou condená-lo à informalidade, né? É o que acontece na maioria das cidades brasileiras que apareceram aqui. A urbanização do Brasil, em 50 anos, as cidades brasileiras cresceram 150 milhões de habitantes. Acho que todo mundo conhece esse dado, né? E conhece os nossos cânceres, que hoje, agora não está mais politicamente correto falar dessa maneira. Mas se a gente pudesse voltar atrás, a gente não teria. Essa última foto aqui é a Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Mas acho que todo mundo conhece lugares que tem palafitas, né? Áreas de ocupação de encostas que tem, que chove, e agora vai chover muito mais ainda por causa da mudança climática. Se não cuidar disso, esses são novos problemas, mas a ocupação desordenada, ela ocorre no lugar sempre que tem dinamismo econômico, mas não tem políticas urbanas no tempo que precisava ter. Principalmente habitação de interesse social e transporte. Vocês podem olhar todos os balneários de sucesso no Brasil, de Porto Seguro até Praia da Pipa. Todos têm problema de favelização. No Espírito Santo, Guarapari foi, nos anos 50, o balneário mais famoso do Brasil. João Goulart e Dona Maria Tereza passavam verão em Guarapari. Não tinha Búzios, não tinha Cabo Frio, era Guarapari. Guarapari tem 16 favelas hoje. Guarapari é impossível de andar de carro. Ela destruiu o patrimônio ambiental que Deus colocou lá. Né? Continua sendo um lugar legal de visitar, mas do ponto de vista urbanístico é um case de como não se deve tratar. Porque é onde vai morar o garçom, a faxineira, onde vai morar o jardineiro, o cara que vai para a praia vender coco. Ele sai do sul da Bahia, em que ele tinha uma renda per capita familiar de meio salário mínimo, vai vender coco e a mulher vai fazer faxina em Guarapari, ele quintuplica a renda dele. Então ele vai para Guarapari. É uma decisão racional. E assim aconteceu em Petrópolis, assim aconteceu em todas as cidades que tinham dinamismo econômico, mas não tinham políticas urbanas adequadas. Então gerou esses fenômenos. Tem um cara hoje fazendo um trabalho inovador nessa área, que é o Edu Lira. Ele está escrevendo muito nos jornais aí. Ele tem uma ONG chamada Gerando Falcões, e tem um projeto chamado Favela 3D. Dignidade,
não sei o quê, digitalização e tal e tal. Ele tem uma abordagem, ele diz que a favela é uma solução e tem uma abordagem pelo lado do empreendedorismo. É uma coisa muito interessante. Ele conseguiu pegar dinheiro do Jorge Paulo Lema, que parece que não perdeu tudo nas Americanas, né? Não tem muito dinheiro, e outros aí. E é um projeto muito interessante. Eu já li, ele já publicou 2 livros. Ele é um cara que vem da favela e ele tem um trabalho muito interessante, integrado de desenvolvimento e resgate desse estoque de problema. Mas é preciso mexer no estoque, mas é preciso cuidar do fluxo. Porque no Rio de Janeiro são 300 novas favelas por ano. Então você resolve 500 e surgem outras 300. Porque o crescimento, a gente fica querendo desenvolvimento, crescimento, geração de emprego, ele vem. Mas se não tiver políticas urbanas, ele vem junto com efeitos colaterais muito negativos, que vão custar caminhões de dinheiro para enfrentar e consertar. Eu botei essa lâmina aí com a foto da expansão urbana no Japão, para vocês verem um pouco a diferença do que é. Não é que eles não construem essa área, do ponto de vista geofísico, é uma área perigosa, não é uma área complicada. E lá tem terremoto. Mas isso é um exemplo, porque essas florestas todas que estão aí nessa foto são plantadas. Não estavam lá, não. Mostra que isso é possível, né? Eu tenho a impressão que se eu tivesse que fazer um programa, um plano de governo para o Brasil, Carlos, o meu primeiro projeto seria esse aí, ó. Completar e corrigir a urbanização brasileira. Né? Porque nós crescemos, fizemos as nossas cidades nos últimos 50 anos, fizemos como a nossa cara, fizemos mal feito, cheio de problema. A centralização do poder na União gera disfunções econômicas enormes. O sistema político brasileiro, ele é feito na intermediação da transferência de recursos federais para os locais, que era onde esses recursos deviam estar nascendo. Né? Nos Estados Unidos, os condados e as cidades, eles geram localmente mais de 80% dos seus orçamentos. Por quê? Porque eles ficam com todo o dinheiro dos impostos, taxas e receitas patrimoniais dos terrenos. O maior empreendedor imobiliário de uma cidade americana é o condado. Ele está precisando de mais conjunto habitacional, está precisando de shopping. Ele chama os empresários, vamos pegar aqui essa área e as receitas, os royalties da expansão ordenada da cidade geram os recursos. A transferência da União para os municípios e condados, nos Estados Unidos, é 5% do orçamento. No Brasil, é 95% do orçamento. É o contrário. E no Brasil ainda tem o ITR, o Imposto Territorial Rural, que é uma bobagem, que ainda fica presa aquela coisa do rural. Aí eu chego lá em Aracruz, o cara quer internet. Lá no meio rural, ele paga ITR para o governo federal. É uma brincadeira. O governo federal não tem nem... Aí então fica essa coisa louca das transferências, das emendas. Então, isso tudo vai precisar de ser visto, mas a gente precisa entender bem que, ao fim e ao cabo, o Brasil será um país desenvolvido quando nós tivermos cidades com qualidade. Por que as melhores cidades do mundo, que o Paulo mostrou aqui, estão em países desenvolvidos? Porque eles ficaram desenvolvidos construindo as melhores cidades do mundo. Esse foi o caminho. Eles tiraram... Essa frase não é minha, não. Essa frase é do Joan Clos, que foi diretor, tenho certeza que Carlos
conhece, foi diretor do ONU Habitat e foi prefeito de Barcelona. É um modelo para todos os prefeitos do mundo, né? Bom, aqui é a minha penúltima lâmina. O Paulo já mostrou uma imagem dessa também. Essa é a cidade moderna, né? A cidade moderna, que não é feita para as pessoas, é feita para os automóveis, que foram inventados na primeira década do século passado. Vitória tem 471 anos. Durante 400 anos da história de Vitória não existiam automóveis. Olha só. Nós temos todo um casario, um centro histórico, construído muito antes da existência dos automóveis. Né? E nós chegamos à conclusão, todos nós, é um consenso do mundo, o John Cross diz o seguinte, que no século XXI nós vamos perseguir o automóvel igual nós perseguimos no século XX os fumantes de cigarro. Que o mundo se convenceu que fumar cigarro faz mal e não pode fumar, restrição, 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 restrição. Com automóvel particular vai ser isso que vai acontecer. Isso já está acontecendo nas melhores cidades, já está acontecendo. Então essa aqui é a minha última lâmina. Eu estou assim, dizendo para vocês o que eu acho que é a cidade do futuro. Né? A cidade do futuro. Uma revolução na mobilidade do uso dos espaços urbanos. Nós hoje usamos as vias usam uma pista para ir, uma para voltar, mais os estacionamentos. Vocês vão ver quanto é que custa 1 metro quadrado de espaço público em qualquer cidade brasileira. E quantos por cento desse espaço público é usado pelo automóvel e quanto que é usado pelas pessoas. Então, a cidade do futuro é revolução na mobilidade urbana e no uso dos espaços urbanos. Automóveis elétricos, públicos e sem motorista. Eu fico com medo, mas tem gente que diz que isso está chegando aí rápido. O fim dos semáforos e dos estacionamentos. Lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, já tem cidades que não tem semáforo. Pô, eu já ficaria feliz se a gente se visse livre dos quebra-molas. Eu não sei aqui em Goiás, mas lá no Espírito Santo, o quebra-mola é uma desgraça e é um atestado de que as regras não funcionam e que as pessoas não vão obedecer às regras. Né? É um horror. Os hiperadensamentos e transporte coletivo. É muito mais barato você juntar todo mundo num lugar e andar a pé, andar de bonde, andar do que for, de quixadar, né? Bom, na área da energia, a gente tem muita coisa pela frente. Reaproveitamento de 100% dos resíduos sólidos e líquidos e geração distribuída. A maioria das cidades pode gerar mais da metade da energia que ela consome só reaproveitando os resíduos e usando energia solar. A maioria. Nos lugares que tem vento, aí pode produzir 100%. Nunca mais a gente vai precisar de construir Itaipu para transportar, perdendo energia para... Aliás, em São Paulo, já tem vários estudos de que a autogeração nas áreas mais adensadas substitui a linha da rede. E isso economiza para a rede toda. Então, o sistema elétrico vai ter que ser totalmente repensado. Né? E uma coisa que pouca gente fala é o negócio da desordem do subsolo. Não tem coisa mais desagradável e irritante do que você ver os postes e aquela mafuá de fios. Bom, em Vitória é uma coisa assim, a gente não consegue fazer um projeto de revitalização do centro histórico, recuperação das fachadas, porque as calçadas são muito estreitas e cheias de poste,
e as fachadas ficam feias de qualquer maneira por causa dos fios. As empresas de telecomunicação pagam a empresa de distribuição elétrica pelo uso dos postes, porque foi ela que botou, mas não é dela o espaço. É uma confusão. Período breve que eu tive no Ministério das Cidades, tentamos fazer uma regra nacional de condomínios de subsolo. Uma regra que fosse um regramento voluntário, não seria obrigatório. Seria uma espécie... Mas nós precisamos urgentemente de colocar esse ingrediente dentro do sistema de distribuição de energia elétrica para poder limpar as nossas cidades de postes e dos sistemas de transporte de energia e de telecomunicações pelo ar. É isso, eu não sei se eu tenho ainda algum tempo, ou já... 2 minutos para fechar. Só para fechar, quero fechar como eu comecei, falando de governança e de modelos de governança, da necessidade de construirmos modelos de governança. Eu estou convicto que as leis atuais, muito embora pudessem ser muito melhores, mas o que determina a qualidade do modelo de governança é a qualidade do prefeito. As leis atuais atrapalham um pouco e tal, mas se o prefeito quiser montar uma rede de governança e governar, e tiver um plano de trabalho articulado com a sociedade, com o setor privado, compreender o fenômeno econômico das cidades, o fenômeno humano das cidades, né? E colocar isso em prática a partir do convencimento, um passo antes do outro, né? Que é possível. Nenhuma cidade está condenada à estagnação e à deterioração e a ser favela para o resto da vida. A Cinque Terre, na Itália, Levanto, Monterosso, aquilo foram durante mais de 400 anos favelas. Favelas com esgoto correndo no céu aberto. E não se chegava nem por terra, só se chegava por mar, era um reduto de piratas. Era um horror. Os piratas eram o PCC daquela época, né? Então, é preciso substituir a descrença, o niilismo, né? A desconfiança por uma atitude de construção. Eu vi isso aqui nas minhas primeiras conversas com o Marco Vinícius, do fórum. Vocês estão de parabéns. Eu tenho muito orgulho de ter podido dar uma contribuição, participar desse momento. Saio daqui também muito enriquecido e feliz de ter participado com vocês desse fórum, nesse dia 14. Muito obrigado.